Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de atividades. Nesta semana, vamos dar prosseguimento à legislação na área de alimentos, onde nós vimos já a RDC 216, que tem por objetivo a aplicação das boas práticas para serviço de alimentação. E estudamos a legislação estadual paulista, CVS número 5, tá ok? E agora nós vamos estudar a RDC 275, que ela é aplicada à indústria. Nós vamos ver nesta aula de hoje também os organismos governamentais responsáveis pela cadeia de produção de alimentos, a Anvisa, o MAPA, o FDA, a OMS, o DIPOA, o SFA, o CIPOA, o CISAT, o CIF, desculpe. E qual é o objetivo? O emprego das boas práticas de fabricação e onde aplicá-las, onde aplicar essas boas práticas, né? Então, nós vamos estar vendo aqui as legislações de boas práticas, a legislação em geral, RDC 276, 326, a portaria 1428, as boas práticas de fabricação tratadas em legislações específicas, que é RDC 173, 267, 172, 81, 18, 352, 28, e nós temos as resoluções aplicadas a serviços de alimentação, que é a 216, 218 a 43, as legislações de alimentos de origem animal, a portaria 368 do MAPA, e vamos estar estudando aqui hoje, então, a RDC 275, né? Então, vamos começar a estudar. Neste slide, fiz um apanhado, um resumo, né, dos órgãos governamentais responsáveis pela cadeia de produção de alimentos. Então, nós vamos observar que nós temos aí na ordem cronológica, né, no organograma ali, temos o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Temos o DIPOA. O que é o DIPOA? É representado nas unidades federativas, né? Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Nós temos aí associado ao DIPOA o CIPOA, que é Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Temos o CISA, que é o Serviço de Inspeção e Saúde Animal, e temos o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. E ainda associado ao MAPA, temos o SFA, que é a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Nós vamos observar que a Anvisa é a agência nacional responsável pela vigilância sanitária dos alimentos. O MAPA está sob vigilância da Anvisa, e seguimos normas do FDA, né, que é um órgão internacional relacionado a drogas administradas em alimentos, e também sobre recomendações da Organização Mundial da Saúde, tá ok? Então, estes são os órgãos governamentais responsáveis pela cadeia de produção de alimentos. Vamos falar das boas práticas de fabricação. Qual é o objetivo dessas boas práticas, então? É estabelecer os procedimentos de boas práticas, ou seja, de normas, de condutas para serviços de alimentação. Para quê? Para garantir
as condições higiênico-sanitárias deste alimento preparado. Então, as condições de higiene de um determinado alimento só podem ser garantidas se o manipulador se orientar por um manual aonde constam essas boas práticas. Então, essas boas práticas vai assegurar a segurança, a saúde, o cumprimento da lei e é um diferencial no mercado para o produto. Associados às boas práticas de fabricação, nós temos o MAPA. O MAPA, né, que é um órgão responsável pela gestão de políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulamentação e normatização de serviços ligados ao setor. Nós temos aí serviços ligados ao MAPA, o DIPOV, que é a Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, e o DIPOA, que é a Inspeção de Produtos de Origem Animal. Por exemplo, a produção de cerveja vai ser fiscalizada por órgão ligado ao MAPA, sim, mas pelo DIPOV. Enquanto que, por exemplo, a produção de carnes, açougues, vão ter a inspeção do DIPOA, que são produtos de origem animal. Como nós já falamos, as boas práticas são procedimentos que devem ser adotados por um serviço de alimentação para que ele possa garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária pertinente. Onde aplicá-las? Nos estabelecimentos produtores ou industrializadores de alimentos e serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades. Então, pode realizar qualquer uma dessas atividades que eles têm que se adequar a essas boas práticas. Seja manipulação, seja preparação do alimento, o armazenamento, a distribuição, transporte ou exposição à venda, ou mesmo só entrega de alimentos preparados ao consumo, como restaurantes, confeitarias, cozinhas industriais, lanchonetes, padarias, tá ok? Então, as boas práticas, ela tem um amplo espectro de utilização, tá ok? Os órgãos aí, os estabelecimentos, produtores, industrializadores, os serviços de alimentação vão ter que utilizar essas boas práticas para garantir a qualidade do alimento distribuído ou servido. Então, pessoal, aqui eu tenho um quadro das legislações de boas práticas de fabricação, um panorama da legislação geral, onde nós vamos observar aqui que a primeira portaria do Ministério da Saúde é 1428, de 26 de novembro de 1993, foi precursora na regulamentação, né, de boas práticas, né, em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos e prestação de serviços na área de alimentos. Depois, nós tivemos a portaria CVS do Ministério da Saúde, número 326. Essa foi baseada num código internacional recomendado de boas práticas, onde aplica-se os princípios gerais de higiene dos alimentos, do Códex Alimentários, e essa legislação foi harmonizada no Mercosul, e essa portaria ela estabelece os requisitos gerais sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para os estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. E nós vamos ver que essa RDC 275, ela é uma normativa
complementar a portaria 326 de 97. Né? Então, ela vai dispor sobre o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Temos várias legislações de boas práticas de fabricação específicas para cada tipo de alimento. Por exemplo, temos muitas outras RDC, resoluções específicas para alimentos, além dessas colocadas aqui, mas vamos ver só alguns exemplos. RDC 173, que se aplica água mineral natural e água natural. A 267, gelados comestíveis. A número 172 de 2003, amendoins processados e derivados. A 81 e 18, palmito em conserva. A 352, frutas e ou hortaliças em conservas. A 28 de 2000, ao sal destinado ao consumo humano. Além dessas, temos várias outras específicas para cada alimento. É só procurar no site da Anvisa com o nome do alimento, que você vai ter a resolução específica. Observamos que a 275 é em estabelecimentos produtores e a indústria e aplicada à indústria de alimentos. E nós temos essas resoluções colocadas aqui nesse slide, aplicada a serviços de alimentação em geral, que nem nós estudamos a RDC 216, que estabelece as boas práticas a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Então, ela aplica-se aos serviços de alimentação que realizam alguma das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo. A resolução RDC 218, de 29 de julho de 2005, ela estabelece, então, procedimentos higiênicos sanitários para o preparo, acondicionamento, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de alimentos e bebidas preparados com vegetais. Observe que com vegetais, com a finalidade de prevenir doenças de origem alimentar. Então, ela vai se aplicar às unidades de comercialização de alimentos e aos serviços de alimentos que manipulem bebidas e preparados com vegetais, tais como lanchonetes, quiosques, barracas, ambulantes e similares. Enquanto a resolução RDC número 43, ela estabelece regras para a prestação de serviços de alimentação em eventos de massa, incluindo requisitos mínimos para avaliação prévia e funcionamento de instalações e serviços relacionados ao comércio e manipulação de alimentos, e traz também as definições de responsabilidades. Observamos que a portaria 368 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, de 4 de setembro de 1997, ela é aplicada a estabelecimentos produtores, elaboradores de produtos de origem animal. Então, ela vai abordar as boas práticas de fabricação, aprovando o regulamento técnico para as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de elaboração para estabelecimentos que elaborem e industrializem alimentos, onde são estabelecidos os requisitos essenciais de higiene para alimentos destinados ao consumo humano, considerando então a necessidade de padronizar os processos de elaboração dos produtos de origem animal. Como já falamos previamente, a resolução RDC 275, ela vai aplicar estabelecimento
processadores, industrializadores, que realizem qualquer uma das seguintes atividades: produção ou industrialização de alimentos, o fracionamento, o armazenamento, o transporte de alimentos industrializados sobre o âmbito da fiscalização dos órgãos integrantes, né, que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esta é a abrangência da RDC 275. Então, segundo a RDC, então, gente, 275, o estabelecimento ele deve elaborar os documentos denominados procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs. Os POPs, assim como monitorar, avaliar e registrar os procedimentos aplicados. Para quê? Para, desta forma, garantir as condições higiênico-sanitárias necessárias para o fornecimento de alimentos que sejam seguros aos consumidores. Então, esses procedimentos operacionais padrões, que nós chamamos de POPs, eles complementam as boas práticas de fabricação e são obrigatórias no estabelecimento. É muito comum, é mais comum do que pensamos, as pessoas se confundirem entre os termos. A diferença entre BPF, boas práticas de fabricação, e procedimento operacional padrão. Vamos lembrar que são as boas práticas de fabricação. São normas e procedimentos para alcançar um determinado padrão de qualidade e identidade de alimentos e serviços de alimentação. Então, as boas práticas seriam uma conduta, né? Uma conduta que você descreve num POP. E o POP é um roteiro onde você vai padronizar, você vai elaborar por escrito, né, para controlar uma prática ou condição. O objetivo aqui também é ter o resultado desejado, ou seja, é produzir um alimento de qualidade e padronizado. Então, todos esses procedimentos, eles devem ser documentados para atender requisitos específicos de quê? Das boas práticas de fabricação. Por quê? Se você tem a conduta das boas práticas de fabricação, seguindo um procedimento operacional padrão bem realizado, você vai garantir a qualidade do alimento produzido, ou seja, vai garantir a identidade daquele alimento, a padronização, a produção de alimentos seguros. Então, sabemos que os POPs são roteiros, sistematizam as práticas de boa fabricação e, por serem esses procedimentos documentos, eles tornam possíveis, né, que essas tarefas sejam monitoradas, avaliadas e registradas também, né? Então, nós temos que avaliar, né? Temos que monitorar, registrar essas boas práticas de fabricação também. A RDC 275 estabelece, então, que o estabelecimento que deve desenvolver, implementar e manter no mínimo 8 POPs, e são eles. Então, são 8 os POPs que a RDC 275 deve atender. Então, a higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, o controle da potabilidade da água, a higiene e saúde dos manipuladores, manejo dos resíduos, a manutenção preventiva e calibração de equipamentos, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, e ter o RECAL, que é o recolhimento de
alimentos, aqueles produzidos que fogem às características de qualidade do alimento. Vamos discutir então, passo a passo aqui, esses 8 POPs. Então, todos esses procedimentos operacionais padrões, eles devem ser documentados. Então, e nesse documento, eu devo ter quem é o responsável pela operação, ou seja, qual é o cargo, qual é a função, qual é o nome dele, qual é a frequência de execução daquela operação, quais os materiais e equipamentos de proteção individual, caso necessários, tá ok? Então, a norma deve estabelecer, então, estes procedimentos operacionais padrões e elas devem ser aprovados. Então, deve conter a data e assinatura do responsável técnico, a pessoa que foi responsável pela operação e pelo responsável legal do proprietário, legal do procedimento, ou mesmo o proprietário do estabelecimento, tá ok? Então, pode ser aqui um nutricionista ou mesmo o proprietário do estabelecimento. Vamos começar discutindo o primeiro POP, que é sobre higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. E esse passo tem uma importância fundamental, né, para a higiene do ambiente. Então, as paredes, elas devem apresentar revestimento compatível com a limpeza, que não dificultem a limpeza. Por exemplo, ela deve ter um revestimento impermeável, deve apresentar um acabamento liso, porque se apresentar rugosidade, nessa rugosidade passa a ser um local para depósito de micro-organismos. Fica difícil remover os micro-organismos aderidos ali, vai formar um berço, né, de contaminação de micro-organismos. As cores devem ser claras também, para poder facilmente visualizar a sujeira. Cores mais escuras não deixam muito evidente as sujidades. As tintas devem ter base epóxi, né? Elas têm sido recomendadas porque elas permitem uma lavagem melhor. As paredes, então, gente, elas devem ser limpas rotineiramente. Elas devem ainda possuir acabamento arredondado, em quaisquer junções com pisos, outras paredes ou lajes de teto, evitando-se cantos mortos, ou seja, aquelas entranças e reentranças, né, que dificultam a retirada das sujidades. O piso da área de processamento, ele deve ser resistente também, de fácil lavagem, antiderrapante e apresentar um declive de 1 a 2% em direção aos drenos, para facilitar o escoamento das águas de lavagem. Os ralos também devem ser desconectados e telados ou tampados, tá ok? Em relação ao piso externo, ele deve também apresentar uma superfície que facilite a limpeza e que não gere poeira ou lama, e deve apresentar também, gente, um caimento adequado. A área externa deve ser suficiente para o estacionamento e manobra de veículos. Em relação ao esgoto industrial, devem apresentar ralos sifonados com tampas removíveis em todas as instalações. Os resíduos acumulados nestes ralos, eles devem ser retirados diariamente e em seguida proceder à sua limpeza. As janelas, elas devem ser bem estruturadas, devem apresentar telas e esquadrias de alumínio. Elas podem ter a abertura basculhante ou movimento vertical, ou em movimento vertical, e devendo possuir área total equivalente a 20% da planta baixa,
para garantir aí, no caso, uma boa ventilação. Em relação ao teto, são mais utilizadas as lajes pré-moldadas para o revestimento de teto, o revestimento em tinta epóxi para permitir a limpeza frequente e evitar o acúmulo de fungos, particularmente em áreas úmidas, porque essa tinta epóxi ela é mais impermeável, né? Evita o acúmulo de umidade, isso facilita a não proliferação de micro-organismos. A iluminação ela deve ser realizada adequadamente e possuir proteção contra estouro e queda de lâmpadas na área de processamento. As instalações elétricas, as tomadas de energia devem ter tampas isolantes com mola e estejam em posição média ou alta. Todos os cabos e conexões elétricas devem ser isolados e bem instalados, sem improvisações adequadas e perigosas, para não provocar acidentes na área de manipulação dos alimentos. Em relação às etapas da higienização, primeiro, né, faz-se a remoção de resíduos, é uma limpeza grosseira dos resíduos em contato com a superfície, com auxílio de abrasivos físicos, não devemos varrer para não levantar a poeira, nós devemos retirar essa sujeira grosseira, depois fazermos a pré-lavagem, que é a remoção dos resíduos através da água, e a lavagem propriamente dita, é a remoção dos resíduos pelo uso de soluções abrasivas, dependendo bastante da característica de cada um dos resíduos. Por exemplo, nós temos resíduos orgânicos, resíduos inorgânicos. Os resíduos orgânicos são mais à base de proteínas, lipídios e resíduos minerais aderidos na superfície dos recipientes. Para proteínas e gorduras, o detergente deve apresentar um pH mais alcalino, enquanto que para remoção de minerais, o detergente deve ter mais características ácidas. Bom, depois nós vamos estudar as características dos detergentes em geral, em outros tópicos. Após a lavagem com detergente, sempre devemos proceder o enxágue. O enxágue para remover o detergente da superfície, isso se faz com o uso de água, tá ok? E depois temos a sanitização, que é a aplicação da solução sanitizante para redução de micro-organismos que estejam ainda presentes na superfície. Nós vamos observar, depois vamos estudar os vários tipos de sanitizantes que nós temos à disposição para poder fazer essa limpeza. E o enxágue, né? O enxágue a gente faz remoção dos resíduos sanitizantes, então, com água também, né? Para remover o sanitizante pode ser à base de cloro, pode ser à base de iodo, depende bastante da superfície. Entre os métodos de higienização, um método muito comum é a limpeza manual das superfícies através do uso de esponjas, escovas, peças, utensílios ou partes de equipamentos. Às vezes se faz uma pré-lavagem com água morna ou lavagem com solução detergente, onde se pode utilizar esponjas ou escovas. Sempre depois de lavagem com detergente, faz-se o enxágue, né? A sanitização e enxágua-se novamente, como nós falamos anteriormente. Um outro sistema de limpeza é um sistema mecanizado. Então, nós vamos estar utilizando aqui máquinas próprias, né, que
podem produzir jatos de alta pressão e nessa alta pressão vai remover as sujidades. É comum fazer-se a pré-lavagem com jato de água morna para facilitar a remoção das sujidades. Depois lava-se com detergente apropriado, enxágua-se com água, faz-se a sanitização e, por fim, o enxágue para remover o sanitizante. Pode-se realizar a higienização também, usando limpeza por espuma, sistema de gel, onde faz-se a aplicação da espuma, em gel nas superfícies a serem limpas, e depois faz o mesmo sistema, né? Faz-se o enxágue com água para remover esta espuma. Um sistema de higienização muito utilizado na indústria é o CIP, que é o Clean in Place, né? Que é a limpeza no próprio local. Daí utiliza-se em equipamentos que possibilitam a circulação das soluções de limpeza, né? Que ocorrem em circuito fechado. Não precisa desmontar o equipamento. Normalmente se faz uma pré-lavagem circulando através dos equipamentos água morna ou água fria mesmo, né? Então, numa temperatura entre 48 a 46 graus Celsius normalmente, dependendo do tipo de alimento que você tem nas suas tubulações ou nos seus equipamentos, você pode fazer a limpeza com detergente alcalino ou com detergente ácido, né? Faz-se enxágue com água para remover o detergente. Depois faz-se a sanitização e depois o enxágue para remover o sanitizante. É claro que no final do CIP, né, depois que tiver todos os equipamentos cipados, passa-se água e faz-se uma análise para verificar o pH, a alcalinidade ou acidez, para não ter probabilidade de contaminação com detergente, com agente sanitizante ou com qualquer meio de lavagem dos equipamentos. Então, será que a limpeza foi adequada? Para a gente saber se a limpeza foi adequada, só com monitoramento. E este monitoramento é feito através de análise. Essa análise pode ser visual, aplicada às superfícies do equipamento, juntas, válvulas, verificação de contato, usado para aqueles locais onde a vista não alcança ou as superfícies estão suspeitas aí. Verificar a carga microbiana, pode fazer com esse swab. Esse swab aí, trata-se de quê? De um cotonete estéreo, né? Que vai servir para a coleta de exames microbiológicos, com a finalidade de estudos aí. Então, é muito utilizada para realizar a coleta para análise de micro-organismo. Pode ser aí placas de contato também, ou a última água do enxágue. A última água de enxágue, pega-se e observa se a sanitização foi adequada, se a limpeza foi adequada. E a verificação dos POPs e operações, eu vou verificar a concentração das soluções de limpeza, se está adequada o que a legislação recomenda, né, aos procedimentos ao presente na literatura, as concentrações também de sanificantes, a temperatura das soluções, o tempo em contato, a pressão da linha também, porque normalmente a limpeza, a sanitização vai depender ali do tempo de contato, né, e da concentração e ou temperatura do agente, para ter uma maior eficácia na remoção das sujidades. Então, deve-se avaliar como
fazer a higienização dos equipamentos e das superfícies, como será necessário desmonte do equipamento? Se ele for desmontado, devo colocar o nome do responsável, da pessoa que vai ser responsável pelo desmonte, qual é a substância sanitizante, qual é o princípio ativo, a concentração e o tempo de contato em relação à superfície que vai ser sanitizada, a natureza dessa superfície a ser higienizada, descrever o método de higienização e o tempo de contato desses agentes químicos ou físicos utilizados na operação de higienização, porque é muito importante essa relação tempo-substância e a temperatura também. Então, todos os parâmetros, eles devem ser anotados. Então, o primeiro POP é sobre a higienização, o segundo sobre o controle da potabilidade da água. Então, nesse procedimento operacional, né, deve ter como é realizada a higienização dos reservatórios e o laudo de análise da potabilidade da água, quando a higienização é realizada pelo próprio estabelecimento, ou certificado de execução de serviços quando realizado por terceiro. Então, gente, uma vez, o que vai me atestar essa potabilidade da água? É um resultado de análise, tá ok? Então, esse resultado de análise tem que ter ali o laboratório que executou a análise, quais são os parâmetros que foram avaliados, né? Quais seriam as determinações analíticas, quais as metodologias que foram utilizadas e os responsáveis pela análise, quem fez esta análise. Porque o que é água potável? Uma água ela é considerada potável quando ela segue um padrão de potabilidade. O que é um padrão de potabilidade? É um conjunto de pré-requisitos físicos, químicos e microbiológicos que a água tem que apresentar para ela ser considerada potável. A potabilidade da água é obrigatória para todas as finalidades na indústria de alimentos, como a água que entra em contato com os alimentos, a água que vai ser utilizada na higienização das superfícies que entram em contato com o alimento, a água utilizada na fabricação de gelo, na geração do vapor que entra em contato com o alimento ou na higienização das superfícies, a água que vai atuar como ingrediente, como matéria-prima. No entanto, a água que vai gerar vapor nas caldeiras, que não entra em contato com os alimentos, só vai estar por fora aquecendo os equipamentos, ou a água que vai ser utilizada nos extintores de incêndio, ou a água de refrigeração dos equipamentos, essa água não entra em contato direto com o alimento, então ela não tem necessidade de ser potável. Vamos esquecer também que a segurança e controle da potabilidade da água deve atender o reservatório de água. Então, tem que se ter um POP específico para isso, onde se estipula a frequência e o registro e da higienização do reservatório de água e também o registro do monitoramento. Quem fez o monitoramento, as coletas de amostras, os resultados de análise, tudo deve estar documentado adequadamente. Então, o primeiro POP foi sobre higienização de equipamentos e de superfícies e materiais, instalações. O segundo sobre a potabilidade da água e o terceiro POP aqui é sobre a higiene e a saúde dos manipuladores de alimentos.
Então, aqui, nesse POP, nós temos quais as etapas, a frequência e os princípios ativos para lavagem e antisepsia das mãos dos manipuladores. Todos esses parâmetros devem estar em um procedimento, né, descrito em um procedimento operacional padrão para que os funcionários possam realizar essas boas práticas. Quais são as medidas adotadas no caso de lesões das mãos dos manipuladores? Quais são os sintomas ou suspeita de problemas de saúde que possam comprometer a segurança de alimentos? Quais os exames e frequência de execução aos quais os manipuladores devem ser submetidos? E deve estar descrito também nesse POP o programa de capacitação dos manipuladores em higiene, qual é a carga horária, o conteúdo programático, com que frequência é realizada esse programa de capacitação, e tudo isso, gente, deve se fazer o registro arquivado ali da participação nominal dos manipuladores, ou seja, deve-se ter uma lista de frequência também. Então, tem que se ter aí listado as substâncias que é feita a lavagem das mãos, quais são as medidas que a unidade assume no caso de lesão na mão de um dos seus colaboradores, quais são os sintomas ou suspeita de problemas de saúde, tá ok? E os exames de frequência. Tudo deve ser adequadamente registrado. Em relação à higiene pessoal, o manipulador, que é aquela pessoa, funcionário, colaborador que vai estar entrando em contato com o alimento, preparando o alimento de alguma forma em qualquer um dos setores, seja na recepção, seja na higienização do alimento, seja no corte, no descascamento, em qualquer área que envolva o contato com o alimento, ele tem que usar roupas protetoras, toucas, botas e luvas, deve estar adequadamente vestido. Em relação a máscaras, tem alguns exemplos aqui que são colocados, isso é muito relativo. Se ele usar máscara, ele tem que trocar essa máscara, né? De tempo em tempo, porque senão ela passa a ter um risco de contaminação sobre o alimento, ok? Em relação à higiene pessoal, o manipulador, que é a pessoa que entra em contato com o alimento em qualquer etapa do processo de produção, ele deve estar adequadamente paramentado, com roupas protetoras, com toucas, botas, luvas adequadas para manipulação de alimentos. E em relação à máscara, se ele utilizar
a máscara, ele deve trocar essa máscara de 2 em 2 horas, porque senão ela vai umedecendo e pode tornar-se um foco de contaminação para o alimento, ok? Igual a luvas é adequada para, não no preparo, mas quando ele já tem o alimento pronto, né? Para montar os pratos, pratos prontos, mas não no preparo do alimento em si, ok? Observamos, então, que é muito importante a higiene do manipulador de alimentos. O manipulador de alimentos é aquela pessoa que entra em contato com o alimento. Trabalhe ele em qualquer um dos setores de produção do alimento, seja na recepção do alimento, recepção de matéria-prima, na produção, no descascamento, no corte, enfim, ele deve ter roupas protetoras adequadas, como toucas, botas, luvas adequadas, né, para o tipo de função que ele está realizando. Em relação à máscara, deve-se tomar muito cuidado, porque ele tem que fazer essa troca de máscara, da máscara com o tempo, de acordo com a determinação do fabricante dessa máscara, porque senão ela pode umedecer, gerar gotículas que pode contaminar o alimento. Então, tem que ter uma norma específica de utilização para não poder contaminar o alimento, ok? O comportamento pessoal e a saúde do manipulador, então, como nós vimos anteriormente, é muito importante. E tem atitudes que são proibidas, tipo fumar, mastigar ou comer, espirrar ou tossir sobre o produto ou alimento, tocar as partes do corpo, como nariz, boca e cabelo, falar, assoviar e cantar, não pode cantar, não pode usar qualquer tipo de adorno, manutenção de artigos de uso pessoal e roupas também não pode. Então, não pode falar ou assoviar sobre o alimento, não, tá ok? A utilização das mãos é um assunto super importante, né? Então, deve-se observar quais são essas etapas, esse procedimento, a frequência, quais são, né, os princípios ativos usados na lavagem das mãos, o sabonete, o detergente, né? Então, tem que estar bem descrito esse procedimento operacional de lavagem das mãos. E nós vamos fixar aí como? Inicialmente, ela deve ter uma duração mínima de 40 a 60 segundos. Vamos abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia. Vamos aplicar na palma da mão uma quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir toda a superfície das mãos. Seguir a quantidade recomendada pelo fabricante. Vamos ensaboar bem as palmas das mãos, flexionando-as entre si. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. Vamos esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem e vice-versa. Esfregar o polegar direito com auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa. Flexionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. Esfregar o punho esquerdo com auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular e vice-versa. Então, esse procedimento ele deve estar afixado no lugar normalmente onde as pessoas fazem
devem fazer a higienização das mãos. Então, quando lavar as mãos, né? Então, nós devemos lavar as mãos antes de iniciar a atividade ou antes de entrar nas áreas de processamento, após usar o banheiro, na mudança de atividade, ao tocar partes do corpo, como cabelo, nariz, boca, após espirrar ou tossir, após mexer com lixo, após tirar ou antes de colocar um novo par de luvas, após comer ou beber, tá ok? Então, em todos esses casos, nós devemos parar para lavar as mãos. Caso o manipulador apresente lesão nas mãos, ele deve ser afastado do processamento de alimentos com licença médica. O controle da saúde dos funcionários é realizado através de exames médicos, laboratoriais, admissionais, revisionais de tempo em tempo, né? Tem o exame periódico, exame demissionais também, quando o funcionário retorna ao trabalho. No caso de mudança de função, tá ok? Então, tem que ter tudo registrado para acompanhar bem direitinho como evolui a saúde e como está a saúde do manipulador de alimentos. Algumas doenças também podem afastar o colaborador manipulador de alimentos. No caso de hepatite viral A, diarreia, vômito, febre, nasofaringes com febre, secreções nos ouvidos e olhos. Então, colaboradores também apresentando lesões como irritações, cortes infeccionados, feridas. Em todos esses casos, deve providenciar-se o quê? O afastamento do manipulador de alimentos. A indústria de alimentos, ela é muito rigorosa em relação à paramentação dos seus visitantes, né? Então, eles têm que estar adequadamente vestidos, com roupas que protejam, né, o alimento da higiene do visitante, ou seja, aquele visitante não pode colocar o alimento em perigo, né? Ok? Então, ele tem que ter todos os cuidados possíveis para não contaminar o alimento. As empresas, elas devem ter programas de capacitação com carga horária fixada, conteúdo programático também e a frequência de sua realização, né, para orientar os seus manipuladores sobre a higienização correta, né, sua higienização correta, de forma a não contaminar os alimentos, né? Então, tudo isso deve ser registrado e mantido em um arquivo, né, com os registros aí da participação individual, nominal, né, de cada um dos funcionários. Vamos passar aqui ao próximo POP, que é o manejo de resíduos, né? Esses resíduos são materiais ou restos de materiais que são considerados sem valor suficiente para conservá-los. Alguns tipos de resíduos são altamente perigosos e por isso requerem cuidados especiais quanto à sua coleta, seu transporte e destinação final. Porque senão esses resíduos, eles podem apresentar uma periculosidade potencial à saúde humana e aos organismos vivos. Então, devemos ter muito cuidado para o manuseio adequado dos resíduos gerados na indústria de alimentos. O lixo deve ser removido com uma frequência delimitada, né? Então, deve-se estabelecer a frequência de coleta de lixo, de forma a evitar contaminações. Os responsáveis por essa atividade, eles devem ser definidos,
E deve-se discriminar os procedimentos de higienização também desses coletores de resíduos e a higienização também correta da área de armazenamento dos resíduos. Deve-se ter o cuidado, durante o manejo desses resíduos, de que o lixo ele não deve ser retirado pelo mesmo local onde entram as matérias-primas ou embalagens. Então, deve ter um local para a entrada das matérias-primas e embalagens e um local para retirada, um outro local para retirada do lixo. Na total impossibilidade de áreas distintas, se deve determinar o que? Horários diferenciados e ter muito cuidado, né, nas práticas ali, para que essas práticas elas impeçam a contaminação cruzada. Em relação às lixeiras, né, as lixeiras elas devem ter um pedal constituído de material, devem ser constituídas de material de fácil higienização também, e aquelas caçambas coletoras de lixo, elas devem ser fechadas quando não estiverem em uso e devem ser esvaziadas regularmente e devem ser lavadas antes de serem reutilizadas. Vamos lá, então, na manutenção preventiva e calibração de equipamento, que é o POP 5. Então, no manual deve estar contido qual é a periodicidade e quem é o responsável pela manutenção e calibração desses equipamentos. Então, quais são as operações de higienização que são realizadas após essas operações? Então, os procedimentos descritos na calibração de equipamentos, instrumentos de medição e um comprovante da execução ou serviço quando realizado por terceiros. Isto é muito importante porque pode comprometer, né, a qualidade do processo de produção de alimentos e pode ser veículo também de perigos, né, que pode comprometer o alimento também, tá ok? Então, tem que ter todo o cuidado na realização dessa manutenção e calibração dos equipamentos. Para se ter uma ideia do quanto é importante a calibração do equipamento, principalmente de termômetros, né, onde nós sabemos que o tempo e a temperatura são primordiais para se garantir uma boa sanitização, né, uma boa sanificação. Então, gente, eu tenho que identificar colocar lá a identificação de medições e monitoramento críticos à segurança do alimento. E o segundo passo é a identificação dos dispositivos de medição e o monitoramento necessário utilizados ali. Então, deve ser apresentados POPs relativos à calibração de instrumentos e equipamentos, deve-se ter um comprovante da execução do serviço quando a calibração for realizada por empresas terceirizadas. Então, nesse POP de calibração, deve ser especificado qual foi o instrumento de medição que afetam diretamente a qualidade e segurança do produto fabricado, quais os padrões a serem atendidos, qual é o tipo de calibração e a frequência. Então, devemos ter registro de todos esses itens para garantir, né, as condições de segurança do alimento. Vamos observar que a manutenção preventiva, ela tem uma importância fundamental, né? E os estabelecimentos, eles devem dispor esses procedimentos que especifiquem o quê? Qual é a
periodicidade e quem são os responsáveis pela manutenção dos equipamentos envolvidos no processo produtivo do alimento. E também deve contemplar as operações de higienização que devem ser adotadas após a manutenção do equipamento. E para um programa de manutenção preventiva, devemos considerar o histórico de manutenções corretivas que foram realizadas e os dados do fabricante de equipamento, ou seja, de quanto em quanto tempo é necessária a manutenção daquele equipamento e como ela deve ser realizada, né? Então, devem ser levantados dados como as lubrificações realizadas, quais foram os lubrificantes que foram utilizados, quais datas das últimas revisões, quais peças foram substituídas, a vida do equipamento, entre outras, para você ter um histórico ali daquele equipamento. As soldas, se elas são sanitárias, porque devemos observar que muitas podem entrar em contato com o alimento, né? Então, se o equipamento deve ser removido da área de fabricação ou a realização da manutenção deve ser feita fora do horário de produção. Então, são vários fatores que devem ser considerados para que essa manutenção ela não comprometa a qualidade do alimento a ser produzido. Vamos ao controle integrado de vetores e pragas urbanas, né? Que pragas nós estamos falando? Principalmente de roedores, insetos, de pássaros, né? Então, vocês sabem, nós sabemos que não é permitida a presença de animais e nem qualquer praga na área de armazenamento, preparo ou exposição de alimentos. Então, caso haja uma infestação, a melhor solução é o que? Chamar imediatamente uma empresa para controlar o local, né? Então, para controlar essas pragas. Então, deve contemplar medidas sempre preventivas e corretivas. Essas medidas têm por objetivo impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação desses vetores e pragas urbanas. No caso, se for adotado um controle químico, o estabelecimento ele deve apresentar o comprovante de execução de serviços fornecidos pela empresa especializada, contratada, e deve conter informações estabelecidas em legislação sanitária específica sobre aquele tipo de produto químico que está sendo utilizado. Devemos deixar o ambiente em condições que não atraiam essas pragas para as áreas de produção de alimentos, né? Nós sabemos que o próprio alimento em si e a presença da água, elas são chamativos para o abrigo de pragas em geral, né? De insetos, de roedores. Então, nós devemos deixar o ambiente sempre seco, sem resíduo de alimento, para que não atraiam essas pragas. O controle integrado de pragas urbanas é indispensável na produção de toxinfecção alimentar. Então, tem uma importância muito grande na transmissão de micro-organismos patogênicos, né? E nós sentimos uma repulsa muito grande por esses animais. Associa-se a presença de pragas normalmente à falta de higiene. Então, seu controle deve ser realizado nas áreas internas e externas da indústria também. Parte das orientações é preventiva em relação à presença de pragas no estabelecimento. Por isso que nós devemos vedar de forma correta portas, forros, janelas e instalações de barreiras. Os ralos sifonados devem apresentar tampas
do tipo abre e fecha para proteger o ambiente. Deve-se fazer também inspeções periódicas em caixas de passagem, telhados e árvores devem ser realizadas para verificar a presença de ninhos ou focos de pragas. Deve ser verificada a necessidade de limpeza e remoção de ninhos de pássaros nos arredores da planta do processamento de alimento. O controle químico ele deve ser implementado e realizado por pessoas devidamente habilitadas, né? Podendo ser realizado pela contratação de uma firma especializada, devidamente registrada em órgão competente. Então, devemos ter pessoas credenciadas para fazer esses serviços para não comprometer a segurança alimentar. O programa, então, integrado de vetores e pragas urbanas deve indicar seleção e gerenciamento de terceiro, quais são as pragas usuais, quais os métodos de prevenção dessas pragas, método de combate, quais são os produtos químicos aprovados por órgãos competentes e quais são os seus princípios ativos, quais são as concentrações que nós devemos utilizar, os equipamentos de aplicação, né? A frequência de aplicação, frequência de inspeção, responsáveis pela operação, estocagem de produtos químicos e equipamentos de proteção também. Então, todo cuidado aqui é bem-vindo para não comprometer a segurança. Os documentos que devemos ter são planilhas de monitoramentos, relação e especificação de pesticida, o mapa de posicionamento de iscas, programa de desinsetização e programa também de desratização para a unidade. Isso deve ser bem escrito, né? E datado e assinado, tá ok? Todos esses programas de controle integrado de praga. Vamos agora verificar a seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagem no POP 7 aqui. Então, quais os critérios para seleção e recebimentos? Qual é o tempo de quarentena, quando aplicável, né? Alguns produtos, quando recebido, eles têm que ficar um certo tempo em quarentena, outros não, mas quando aplicado, deve ser anotado. Qual é o destino dado quando não atendam aos critérios estabelecidos, né? Tudo isso deve ser bem especificado. O estabelecimento, então, ele deve dispor de procedimentos operacionais que vão especificar quais são esses critérios utilizados na seleção e recebimento de matérias-primas, embalagens e ingredientes, quando aplicável o tempo de quarentena necessário. Esses procedimentos, eles devem prever o destino dado às matérias-primas e às embalagens e ingredientes reprovados no controle efetuado. Para aprovar um fornecedor quanto à segurança de alimentos, pode-se optar pelos seguintes métodos de controle e avaliação, pode ser isolados ou em conjunto, tipo auditoria do sistema de segurança de alimentar do fornecedor, ou seja, suas boas práticas de fabricação, os POPs, ou se ele tem ali análise de perigos e pontos críticos de controle também. Chegamos aqui ao programa de recolhimento de alimento. É aquele alimento que foi produzido fora das especificações, né? Tem o seu programa de recall. Esse será documentado na forma de procedimentos operacionais e vai se estabelecer as situações em que o alimento deverá ser recolhido. E esse recolhimento ele deve ser de forma rápida e efetiva, né? Então, também deve ter ali
como vai segregar esses produtos recolhidos, ou seja, qual vai ser o seu destino final. E quem serão os responsáveis em executar essa atividade. Então, nós devemos correlacionar ali qual foi o lote do insumo ou da matéria-prima relacionado com o produto acabado e a localização desse produto nos pontos de venda, para poder fazer bem direitinho o seu rastreamento. Deve ser previsto uma notificação das partes interessadas, né? Devo anunciar o recalque e o recolhimento do produto, né? O fornecedor do produto deve estar comprometido com o caso, por escrito, as seguintes instituições: Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor, da Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, os PROCONs e outras autoridades competentes. Então, essa notificação ela deve conter a descrição do defeito detectado. Essa descrição deve estar acompanhada das informações técnicas que esclareçam os fatos e a descrição dos riscos que o produto ou serviço possa oferecer. Assim, chegamos ao final aqui do conteúdo apresentado, lembrando a vocês que de não deixar de ler a RDC 275 na íntegra, que eu vou anexar ao portal para vocês, tá ok? Porque a RDC aqui é um resumo da resolução, e nós temos aqui nesse anexo 2 uma lista de verificação das boas práticas de fabricação nesses estabelecimentos industriais. Então, essa lista contempla todos os itens a serem observados pelos fiscais dos órgãos de vigilância sanitária no decorrer de uma inspeção do estabelecimento. Então, aqui tem por objetivo harmonizar as ações de inspeção em todo o território nacional, tá ok? Então, dê uma olhadinha nos requisitos de inspeção, como eu coloquei para vocês da RDC passada, para vocês terem uma ideia geral, tá? Não deixem de dar uma olhadinha, ok? Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.